A paz do Senhor, meus irmãos. Bem-vindos a mais um estudo da nossa escola bíblica. E queremos hoje falar da luz do mundo, ensinamento de Jesus Cristo no Sermão das Beatitudes, em que o Senhor reúne aqueles povos para ouvir a palavra de Deus. Longe do ambiente costumeiro dos judeus, de se reunirem nas sinagogas ou no templo, mas agora num lugar livre, um ambiente aberto em que Jesus vai reunir aquelas multidões para ouvir a sua palavra. Multidões essas que havia um conflito na época, conflito entre gentios e judeus. Mas neste momento o Senhor Jesus está olhando para eles, dizendo para eles que eles são luz do mundo. E olha o que Mateus capítulo 5, verso 14 vai dizer. Vamos ler o texto. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás nos céus. No Monte das Beatitudes, aqueles povos reunidos estavam desprezados pela casa de Judá, onde está localizado o templo de Jerusalém. E neste lugar, os fariseus, os saduceus, os homens da lei, onde eles ensinam a palavra, mas eles não atendiam os gentios. Os gentios estavam desprezados, sem que ninguém pudesse os ensiná-los sobre a palavra, os orientá-los corretamente. Eram desprezados pelos judeus. E a cidade que deveria ser luz, que é a Jerusalém terrestre naquele momento, não foi luz para as nações. A profecia de Isaías capítulo 60 não está se cumprindo na vida dos judeus ou no templo de Jerusalém. Todas as promessas feitas sobre aquele local, é claro que as promessas feitas em Isaías e nos profetas falavam da Nova Jerusalém, não da Jerusalém terrestre, mas havia uma expectativa naquela região de que aquele lugar deveria ser luz para o mundo, aquele lugar deveria refletir a imagem de Deus. Todavia, por conta da religiosidade, pelo preconceito entre esse conflito entre gentios e judeus, as pessoas estavam sendo afastadas e não se aproximando do reino. Então Jesus ele chama para perto aqueles povos para reconciliá-los, pois isso deveria ser a missão dos sacerdotes da época. Isso deveria ser o objetivo de todo aquele que detém nas suas mãos e nos seus lábios o conhecimento da vontade de Deus, da lei de Deus. Mas Jerusalém não estava sendo luz para as nações, não estava iluminando o caminho. Pelo contrário, o seu testemunho era trevas. É claro, quando Jesus está chamando aqueles povos de luz do mundo, precisamos primeiramente olhar para a verdadeira luz. A verdadeira luz é Cristo. Mas eu quero com vocês analisar alguns textos para nós confirmarmos e declararmos e vemos que lá no passado, lá desde o princípio, Deus já anuncia a verdadeira luz. Vamos fazer a leitura de Gênesis capítulo 1. A palavra do Senhor vai dizer: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. O Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Quando olhamos esses detalhes, nós precisamos entender que o texto de Gênesis capítulo 1 não está somente proclamando a criação do mundo, mas ele está anunciando também o Evangelho. Ele está contando de forma espiritual, de forma também literal, os eventos que vão acontecer no futuro. E que eventos são esses? De que a terra, porém, estava sem forma e vazia. A terra, justamente, é o reino dos homens, se tornou sem forma e vazio. Perdeu a imagem de Deus, segundo o que nós vemos, o que acontece no Jardim do Éden, que o homem é criado segundo a imagem e a semelhança de Deus. Porém, a terra se tornou sem forma e vazia. Está anunciando, essa terra está apontando, porque nós fomos criados do pó da terra. Essa terra está apontando para o pecado de Adão, e o pecado que se multiplicou durante as gerações após Adão ser expulso do jardim, e os homens foram se multiplicando, e esse pecado foi crescendo, e havia trevas sobre a face do abismo. O inimigo ele tomou posse do reino. O reino que foi entregue a Adão de princípio, agora está entregue ao príncipe das trevas, e as trevas estão reinando sobre este mundo. Mas há o Espírito de Deus que pairava por sobre as águas. Quando nós olhamos para o texto de Apocalipse, nós vemos que há uma multidão de povos, línguas e nações que representam essas muitas águas. Essas muitas águas representavam no Apocalipse quando aquela besta que emerge do mar, e este sair do meio do mar, ele representa que aquela besta ele estava saindo de povos, línguas e nações. Foi o que o anjo explicou a João.
durante aquele evento. Então, quando olhamos aqui que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas, estamos vendo a misericórdia de Deus sendo manifestada sobre aquela geração, sobre a geração do passado. Deus está manifestando o seu Espírito por sobre as águas, por sobre povos, línguas e nações. Deus está levantando seus profetas, Deus está manifestando a tua vontade, Deus está tendo misericórdia das nações. Então, até que chega o tempo de haver luz. E quando foi esse tempo? No verso 3 vai dizer: disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Vocês estão vendo aqui no texto de Gênesis 1, em que Deus ele está fazendo uma separação entre luz e trevas. Essa separação ela foi anunciada desde o princípio. Quando Cristo ele vem ao mundo, ele se declara como a luz do mundo, a verdadeira luz. Essa luz que era para ser estabelecida sobre o povo judeu, sobre o povo hebreu, eles rejeitaram no deserto. Eles eram para ser sacerdócio santo, povo escolhido e adquirido pelo Senhor. Mas eles rejeitaram essa oportunidade, se multiplicaram os seus pecados. Pela misericórdia de Deus, Deus ainda da sua descendência vem o Cristo, porque a promessa de Abraão não podia falhar, e Deus não tarda nas suas promessas, ele as cumpre, e ele cumpriu a sua promessa, porque o remanescente viria da descendência de Abraão, e o remanescente é Cristo. Cristo veio, e ele veio para ser luz. Olha o que vai dizer João 1, capítulo 1. No princípio, está vendo que João ele está olhando para o princípio de todas as coisas. No Gênesis era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. João está olhando para o princípio de Gênesis capítulo 1 e declarando aquela mesma declaração que quando Moisés, pelo Espírito de Deus, escreveu o livro de Gênesis, e ele tem essa revelação do Espírito de que a luz prevaleceu sobre as trevas. E quem é essa luz? João está dando a revelação. João está trazendo a revelação que Cristo é essa luz. A luz de Gênesis capítulo 1. A luz que resplandece sobre as trevas, e as trevas não prevaleceram contra elas. Lembra que em Gênesis capítulo 1 diz que as trevas, havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então Deus está tendo misericórdia das águas. Deus está tendo misericórdia de nações. Então Deus declara: haja luz, e houve luz. E essa luz é Cristo. Está apontando para a vinda do Senhor. E houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, e a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz. Está dizendo que João não era luz, mas veio para testificar, para que testificasse da luz. No verso 9, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele. Dele quem? Do Verbo de Deus. Mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, ao judeu, e os seus não receberam a promessa do povo de Deus, povo escolhido por Deus, descendência de Abraão, descendência terrena. Claro que nós sabemos que Abraão tem duas descendências: a descendência terrena, como as areias do mar, e a descendência celestial. Nós falaremos desse assunto em estudos futuros. Mas a todos o quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Olha o que o João está declarando. João está declarando que todo aquele que recebe e crê no nome do seu filho é feito filho de Deus, e não mais somente criatura, mas para ser filho de Deus precisa crer no filho. E olha o que vai dizer no verso 13: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Nasceram de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai. João está testemunhando do
próprio Cristo, em que ele andou, com quem ele caminhou, e este Cristo é revelado como o Verbo de Deus, uma verdadeira luz. Agora nós vamos ler João capítulo 8, verso 12. O próprio Senhor vai declarar: de novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Você está vendo? Pelo contrário, terá a luz da vida, a luz da vida. Então o Senhor está declarando que quem segue ele não andará nas trevas. Quem pratica as obras das trevas não é luz, mas quem está em Cristo tem a vida e tem a luz. Essa luz ela não emana de nossas próprias obras, ela vem de Cristo. Se estamos verdadeiramente ligados nele, somos essa luz. Eu vou utilizar um texto de Paulo, a carta aos Efésios, no capítulo 5, do verso 1 ao 21, e essa palavra é direcionada para aqueles que creem no nome do Senhor, que o receberam, mas essa carta é direcionada diretamente para a igreja. E agora nós vamos ver um padrão de vida, um padrão de excelência para aqueles que andam segundo a luz de Cristo. Vamos ler o texto, primeiramente? Efésios capítulo 5, a partir do verso 1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Olha o que o Senhor está dizendo. Nós temos que andar como imitadores de Deus, como filhos amados, e andar em amor, como também Cristo nos amou. Como Cristo nos amou? Ele se entregou por nós, uma oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. A nossa vida, ela tem que ser uma oferta de sacrifício a Deus. É uma oferta verdadeira. Não é uma vida que não nos pertence mais, mas que pertence a Deus. Entregamos a nossa vida a Deus e devemos ser guiados por Ele, segundo a vontade dEle, e não segundo somente as nossas vontades. No verso 3, ele vai continuar na carta de Paulo: mas a impudícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém aos santos. O que significa imprudícia? Imprudícia, ela vem do grego. Vocês estão vendo aqui, ó. Eu consigo consultar o grego aqui através desse aplicativo da Bíblia, Oliver Tree, e significa porneia. Porneia significa relação sexual ilícita, adultério, fornicação. E vocês estão vendo aqui no texto o que significa a palavra porneia, de imprudícia. Então, Paulo está declarando que essas coisas nem se nomeiem entre vós, não se deve nem nomear entre os santos. Verso 4, nem conversa torpe. Nós vimos que a palavra conversa torpe significa obscenidade, imoralidade, nem palavras vãs ou chocarrices. Chocarrice é o tipo de humor negro, humor com libertinagem que ofende. Não que o cristão ele não possa brincar, ele não possa se alegrar, mas se alegrar com ações de graças e não com chocarrices, coisas que ofendem ou falam de imoralidades. Coisas essas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graças. Esse deve ser o proceder do verdadeiro cristão. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. A palavra incontinente, ela significa a pessoa que se entrega à imoralidade. Vocês vão ver aqui, ó, vou consultar junto com vocês a palavra pornos. Olha a origem da palavra pornos: homem que se dá o seu corpo à luxúria, ou de outro por pagamento. Prostituta, homem que se entrega à relação sexual ilícita, fornicador. Vocês estão vendo? Essas coisas não têm herança no reino de Deus. Então, o cristão, se ele comete esse tipo de ato, ele está fugindo da presença de Deus, está longe da presença de Deus. Verso 6: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. A ira de Deus, ela vem contra quem? Os filhos da desobediência, que foram enganados por palavras vãs. Palavras vãs são aqueles tipos de ensinamento que não falam mal do pecado. Não tem nenhum problema você pecar, isso é normal do ser humano. Paulo está nos levando aqui para um nível de santidade, um nível de integridade diante de Deus, porque por essas coisas vem a ira de Deus. Que coisas? Idolatria, incontinência, imprudícia, impurezas, cobiça, palavra torpe, chocarrices. Por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então nós estamos vendo também que Deus
Ele derrama sua ira também sobre filhos. Quando nós lemos as escrituras e nós vemos que a quem foi chamado de filho? Todo aquele que creu no seu nome. Então, nós vemos também uma ira de Deus sendo derramada sobre os filhos. Muitas palavras vãs, hoje em pregações, anunciam que uma vez salvo, para sempre salvo. Mas o cristão que começa a cometer esses tipos de pecado, chocarrice, palavras vãs, palavra torpe, é avarento, é idólatra, é incontinente, impuro, esses tipos de pecado atraem a ira de Deus sobre ele. Inevitavelmente, ele perderá a salvação. Quando falamos da ira de Deus, falamos do julgamento do Senhor, do julgamento de Deus, e aí será com justiça, porque Deus é justo. No verso 7, vamos continuar lendo, Paulo declara: portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas. Por que Paulo está declarando que outrora eles eram trevas? Porque eles não tinham a luz de Cristo. Eles ainda não tinham aceitado o Senhor. Aqueles que se ligaram à verdadeira luz se tornaram filhos de Deus. Se tornam filhos de Deus. Ninguém é salvo por ser judeu. Ninguém é salvo por ser descendente de Abraão. Mas agora a salvação ela vem por Cristo. Por todo aquele que nele crê. Porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E no verso 11 vai dizer: e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes porém reprovai-as. Nós devemos reprovar as obras infrutíferas. Como os cristãos hoje estão andando em conformidade com este mundo, não denunciam o pecado. Não tem problema você assistir determinado filme, não tem problema você ver determinadas cenas, não tem problema você ouvir determinadas piadinhas, ou falar, ou fazer algumas coisas. E essas são palavras vãs que vão te conduzir à condenação, que vão te conduzir para fora da luz. Verso 12: porque o que eles fazem em oculto, só referir é vergonha. Quem faz o oculto? Os ímpios, aqueles que não creem. Mas Paulo está escrevendo essa carta para filhos. Então o que este mundo faz é vergonha. O só referir, o só comentar é vergonha. Verso 13: mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Quando nós reprovamos as coisas impuras, quando nós praticamos santidade, quando nós praticamos uma integridade diferente deste mundo, uma honestidade, assim como Deus olhou para Noé e viu nele uma integridade ao ponto de Paulo declarar de que pela sua justiça, em Hebreus capítulo 11, pela justiça, pela vida de Noé, o mundo antigo foi condenado pela sua vida nobre, pela sua vida íntegra. E assim deve ser também a igreja até os dias de hoje, para a vinda do Senhor. Jesus ele vem buscar uma noiva limpa, purificada, transformada, santificada, mas ela precisa estar debaixo da verdade, ela precisa estar debaixo da luz e reprovando as obras das trevas, e com a palavra de Deus denunciar as obras das trevas. Com atitudes, com atos de justiça, nós reprovamos as obras infrutíferas das trevas. O verso 14 diz: desperta tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Cristo já anunciou seu evangelho, já chamou o vale de ossos secos, a sua igreja, o seu povo, e agora eles têm que levantar, ouvir a voz. Mas para levantar daquele vale de ossos secos descrito em Ezequiel capítulo 37, precisa ouvir a voz do Senhor para que Cristo te ilumine. No verso 15: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, e remindo o tempo, porque os dias são maus. Andar como nécios é andar distraídos, mas andar como sábios é andar como pessoas que estão cientes daquilo que estão fazendo, remindo o tempo, esperando o tempo determinado das coisas de Deus se cumprirem, da volta do Senhor, cuidando do tempo, porque os dias são maus, e as profecias dizem que nos fins dos dias os homens a maldade se multiplicaria, o amor esfriaria do coração dos homens. E remindo o tempo é cuidando do tempo. Essa palavra aqui não é cronos, é kairos. Está falando dos tempos determinados de Deus. Nós precisamos remir este tempo. E no verso 17: por essa razão não vos torneis insensatos,
mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. No verso 18, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Lembra do profeta Ezequiel sobre o vale de ossos secos, em que quando ele profetiza para que o Espírito venha sobre eles, aqueles ossos se juntam e formam corpos, um grande exército, e depois sopra o Espírito por sobre eles, e essa vem a verdadeira vida, porque o Espírito de Deus, ele traz a verdadeira luz sobre os filhos que estão agora vindo das trevas, que nós andávamos nas trevas, mas agora conhecendo a Cristo, estamos na luz. Verso 19, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Vocês viram que a carta de Paulo ela traz uma revelação dos verdadeiros filhos de Deus, que são luz para este mundo, e que a igreja ela deve andar como luz deste mundo. Os filhos aqueles foram chamados de filhos por crerem no Evangelho não devem andar segundo as obras infrutíferas das trevas, mas condenar essas obras. Devem brilhar como a luz deste mundo, devem ser luz para este mundo, para que outros sejam salvos, outros sejam resgatados. Seguir os preceitos deste mundo, os princípios deste mundo é estar em trevas, mas seguir a vontade de Deus, seguir Jesus Cristo e seus ensinamentos é ter a luz. Porque se você está nele, ele que é a luz, ele que é a verdadeira luz, se você estiver nele, verdadeiramente você também resplandecerá como a verdadeira luz. Que esta palavra te abençoe, alcance a sua vida, ilumine a sua mente e que você se guarde deste mundo e que a luz de Cristo resplandeça através de você. Deus te abençoe.